Quando a vida te der um limão, meu caro, faça uma excelente limonada. E eu vou te mostrar como que você pode fazer dinheiro em meio às quedas que nós tivemos nas criptos nos últimos dias. Obviamente que para isso você precisa estar tradando os ativos e não holdando os ativos, porque nós estamos em um bear market profundo. E aqui, nesse período, só faz dinheiro no mercado quem realmente sabe operar no curto prazo. Acreditar que a grande altcoin season vai começar agora, acreditar que Bitcoin vai fazer um novo topo histórico, vai buscar 150 mil dólares, isso é extremamente amadorismo. Eu vou te explicar com estratégias, com os dados, como que nós podemos fazer dinheiro nesse momento que o mercado ele está caindo. Bom, Guitedes na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele também está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, novamente a gente vê que muitas pessoas caíram na falácia da grande altcoin season. Esse candle aqui que foi marcado nas últimas horas com esse aumento de volume aqui, novamente foi liquidações de altcoins. A gente está olhando para a XRP e vendo que ela devolveu 100% da alta que ela entregou recentemente. A alta que fez com que muitas pessoas acreditavam que dessa vez a grande altcoin season ela ia começar e XRP ela se encontra extremamente barata ao seu topo histórico, então se a pessoa comprar, holdar durante 4 anos, ela estará milionária. Olha só, esse sentimento ele sempre vai voltar dentro do mercado. Por mais que a gente bata a tecla, por mais que a gente já tenha passado praticamente 4 anos ali, desde quando a gente formou o fundo no Bitcoin, as pessoas elas ainda vão acreditar na grande altcoin season. Elas ainda vão acreditar que comprar bons projetos é uma excelente decisão, porque você precisa ter uma carteira diversificada. Só investir em Bitcoin não dá grandes retornos, então a melhor coisa que você faz é direcionar o seu capital para Ether, para DeFi, para aqueles ativos que vão revolucionar o Web 3.0. Meu caro, entenda de uma vez por todas, essa grande altcoin season ela só vai acontecer quando a gente entrar em um ciclo de expansão monetária. Expansão monetária não vem só de redução da taxa de juros, não vem só de balanço do Fed, mas sim vem de um contexto geral onde a economia ela realmente está abundante, aonde o dinheiro ele está fluindo de uma maneira muito fácil para a mão de todos os players participantes do mercado. E não adianta você olhar só para M2 acreditando que porque um saldo de uma conta bancária está subindo significa que o dinheiro ele está circulando. Não, nós estamos em um ciclo de contração monetária. Aqui é muito mais difícil altcoins, esses ativos menores subirem, beleza? Bom, entendendo isso, eu quero que você saiba que a gente tem que aproveitar esses momentos para realizar bons lucros. A gente teve boas movimentações acontecendo em Polkadot ali, ó, quem soube realizar os seus lucros, ótimo, quem não soube está entrando no prejuízo. E eu quero te abrir um alerta sobre o Polkadot. Eu quero que você veja que os candles de Polkadot eles estão mais quadrados, né? Tá uma parada meio pixelada aqui. Olha só que coisa estranha que tá esses candles aqui. A gente está olhando para o gráfico dentro da Binance, isso daqui é ausência de liquidez, por isso que os candles eles são meio pixelados dessa maneira aqui. Entenda, quando a gente tem ausência de liquidez no mercado, toma muito cuidado com altcoins, porque em questão de algumas horas você pode ver simplesmente seu patrimônio ali caindo 20% e você tomando um grande prejuízo, tá? Near também, outro ativo, outro altcoin que as pessoas estavam acreditando que a alta ia ser infinita, que ia voltar a subir, biriri, bororó, queda de 24%. E eu quero que você entenda que nas últimas horas a gente teve grandes quedas acontecendo dentro do mercado cripto. E sim, entenda que isso daqui é uma grande queda. Sofrer 10% de desvalorização do seu patrimônio não é aceitável. 20% é um absurdo. Acima disso, meu caro, só se você não estiver sabendo o que você está fazendo dentro do mercado. Para mim, isso é o que resume uma pessoa que aceita acima de 20% de prejuízo. Enquanto a gente está tendo essas quedas dentro do mercado cripto, onde todo mundo deveria estar em preservação patrimonial, porque eu comuniquei isso com você na semana passada, simplesmente volta nos vídeos de quinta e de sexta-feira, não vou abrir o vídeo aqui, você consegue ver claramente que eu estava comentando com você sobre os sinais negativos que nós tínhamos dentro do mercado. Diante desses sinais negativos, a gente coloca o patrimônio da carteira rumo ao milhão em preservação patrimonial. Quando a gente olha para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, nós preservamos o patrimônio ao longo de todo esse período. Eu quero que você observe que o nosso patrimônio ele se encontra em zona de
all-time high, porque nós sabemos o momento certo de vender. Não acredita que nós efetuamos vendas no patrimônio da carteira Rumo ao Milhão? Olha lá, há 4 dias a gente programando stop gain em todas as operações. Bitcoin foi vendido em 95.670. Solana, que nós tínhamos na carteira, foi vendido em 142,90. Eu quero que você veja só, a partir do ponto que nós vendemos Solana, olha aí a desvalorização que nós tivemos nesse ativo, desvalorização de 9%. Não vou aceitar que o ativo ele volte abaixo do custo que nós pagamos. Coloquei o lucro para dentro do bolso simplesmente e saí da operação. Não vou ficar presente dentro dessas quedas. E a gente não vivenciou a queda dentro da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez, porque nós sabemos vender. Lembre-se, olha só o que eu falo para os meus clientes há 4 dias. O mais importante para qualquer investidor não é apenas comprar bem, mas saber a hora certa de vender e preservar aquilo que você já conquistou, ou seja, aquele lucro que a gente tinha conquistado nos últimos trades, ele foi preservado e nós não perdemos nadinha, pelo contrário. Se você viu o gráfico da carteira Rumo ao Milhão nos últimos dias, o nosso patrimônio subiu. Porque o que nós estamos fazendo nesse momento de bear market profundo é simples. Direcionar o capital para onde a gente tem uma tendência de alta, nesse momento são os metais preciosos. Outra parte do capital a gente vai pegar para fazer trade, para operar no curto prazo as próprias criptos, porque elas acabam tendo uma simetria maior que os metais preciosos, então a gente também segue operando isso, porque nós também precisamos continuar participante do mercado para que a gente esteja presente dentro da capitulação cíclica. Por conta disso, a gente continua tradando e acompanhando o mercado dia após dia. E vender é a ponta mais importante. Enquanto as pessoas negligenciarem a venda, a gente vai ter 95% das pessoas perdendo dinheiro dentro do mercado financeiro, beleza? Bom, depois da gente ter tido essa queda aí que aconteceu nas últimas horas, tá? Depois da gente ver Solana voltando abaixo da média de 200 períodos, sinal preocupante, tá? Porque a gente pode voltar para uma tendência de baixa. Mas a gente vê que o Bitcoin está se segurando ainda acima da média de 200 períodos. Linha branca aqui em cima é onde a CRM fez as suas vendas, onde a carteira Rumo ao Milhão efetuou as suas vendas mais uma vez. Agora, nesse ponto que nós estamos aqui, quando a gente olha o ativo próximo da média de 200 períodos, quando a gente olha para a RSI próximo de região de sobrevenda, depois a gente ter vencido a queda, a gente vê que está tendo aumento de volume, agora a gente pode procurar por compras mais uma vez. Lembrando que a CRM comprou o Bitcoin aqui no suporte da média de 200 períodos e ela vendeu aqui na linha branca. Agora o que nós vamos fazer é buscar um novo trade mais uma vez. Você acha que no momento que nós estamos vivenciando eu vou expor a carteira Rumo ao Milhão a rodar bons ativos? A rodar bons projetos? Não, cara, não somos arquitetos para rodar bons projetos. Somos investidores, gostamos de dinheiro no bolso e é isso que importa para nós. Se a gente conquistou 5% de alta, ótimo, foi o que o mercado nos entregou. Eu gostaria de ter conquistado 10, 15, 20, 50, 100, 1000% de alta em uma única tacada. Sim, eu gostaria também de ter conquistado isso, mas não foi isso que o mercado me entregou. Ele me entregou apenas uma leve movimentação de alta, ótimo. Eu aceito com bom grado aquele dinheiro que ele me entregou, preservo. Vou preservar aquilo e vou proteger o meu patrimônio e o patrimônio dos meus clientes também. Porque eu sei que no final das contas, se a gente for de pouquinho em pouquinho, de pedra em pedra, a gente constrói um castelo. Ou melhor, a gente pode construir um império de pedra em pedra, desde que a gente tenha paciência nesse processo. E a carteira Rumo ao Milhão é focada totalmente nisso, em fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. Não, eu não acho que só saber comprar é o que vai fazer com que as pessoas realmente enriqueçam. Na verdade, o que eu acho é que se as pessoas souberem vender, é o que realmente vai fazer com que as pessoas enriqueçam, tá? Bom, entendendo isso, entendendo que a gente está nessa região aqui, média de 200 períodos, a gente vai partir para compra. Por quê? A gente já está começando a ver o preço do Bitcoin chegando próximo da linha dourada, que é a região de preço barato. A gente estava na região verde, aqui na linha verde aqui em cima, o que eu comentei com você na quinta e na sexta-feira? Ponto de venda, simplesmente assim. Quando nós estivermos em bear market profundo, nós vamos tradear os ativos respeitando esse gráfico. Comprando entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo e vendendo na linha verde lá em cima.
Obviamente que a gente não vende quando o ativo bate na linha verde ou bate na linha dourada. O que a gente faz é que esse indicador ele vai nos ditar como que será a nossa análise de price action. Se a gente vai buscar por compra ou por venda, se a gente vai buscar por sinais de acumulação ou distribuição. Esse indicador ele sempre serve como uma bússola para mim. Por que que eu coloco ali stop gain, por exemplo, em Bitcoin nessa região? Porque a gente ainda não tinha sinais claros de que havia uma reversão, a gente tinha um preço sendo esticado, só que eu sabia que nós já estávamos em uma região de preço caro. Diante de um cenário como esse, eu começo a trabalhar com um stop gain, onde eu vou subindo ele para pontos técnicos. O mercado me tirou nesse candle aqui, ó, que deixou esse pavio e voltou, e a partir dali, cara, você só precisa ser um pouco paciente, tá? Leva algumas horas ali para o mercado se movimentar, mas você sabe que se você tiver paciência, no final das contas, tudo vai dar certo. Entendendo isso, entendendo que a gente está próximo de preço barato, nós vamos buscar por novas compras nos ativos. E o porquê que nós vamos buscar por compras para poder vender o ativo lá na frente? Porque a demanda pelo Bitcoin, ela continua negativa. Enquanto a gente tiver demanda negativa por Bitcoin, não dá para a gente ter uma expectativa de que vai voltar a subir, de que a alta vai ser infinita, de que nós vamos para 150 mil dólares, de que Ether vai buscar 10 mil dólares, ou que a grande altcoin season ela vai começar a partir de agora. Cara, os dados estão te mostrando demanda negativa. Lei da oferta e da demanda para qualquer ativo financeiro. Demanda negativa significa o preço caindo. Simplesmente isso. A gente precisaria de muito capital para fazer com que Bitcoin fosse para 150 mil dólares nesse momento, e os investidores não estão dispostos a colocar esse dinheiro para dentro. Então, somente por conta disso, somente por conta da demanda negativa, nós entramos em bear market profundo. Não entramos em bear market profundo por conta de ciclo de 4 anos, por conta de um calendário, ou porque não houve a grande altcoin season, ou porque XYZ. A gente entrou em um bear market profundo porque tem uma ausência de demanda pelo ativo. Simples assim. Enquanto você não aceitar que nós estamos em bear market profundo, você não vai conseguir aplicar as estratégias de preservação patrimonial, exposição em metais e tradear o Bitcoin no curto prazo. Se você não fizer isso, meu caro, vai ser muito difícil você conseguir fazer dinheiro ao longo do bear market profundo. E a carteira Rumo ao Milhão, ela é a prova viva disso. Olha para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão e você vai ver ele subindo durante o bear market profundo. Lembre-se, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. Desde lá para cá, a carteira Rumo ao Milhão segue aumentando o seu patrimônio. Por quê? Nós estamos respeitando os dados e simplesmente isso. Demanda negativa por Bitcoin, a gente teve as maiores realizações de lucro acontecendo. Nesse ciclo a gente teve 3 grandes realizações de lucro acontecendo. Ciclo passado nós tivemos também 3 grandes realizações aconteceram, que foi de janeiro de 21, depois a gente teve ali em fevereiro de 21 também, e o topo de complacência que aconteceu ali no final do ano, outubro de 21. Nesse ciclo, a gente também teve as maiores realizações acontecendo em março de 24, depois ali em novembro de 24. Veja que ela diminuiu, como diminuiu no ciclo passado também, para o nosso topo ali de complacência. Um topo onde a gente já não tem mais tanto lucro assim para o mercado continua subindo de maneira irracional, eufórico, porque as pessoas acreditam em oba-oba, festinha, zum, 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 e no final das contas elas acabam se alavancando. E aqui a gente já vê que grandes players já não tinham mais tanto lucros assim para realizar. Beleza, eles realizaram todos os seus lucros, já saíram do jogo. Agora, quem fica no barco e quem está dentro desse bote furado agora são os investidores novatos. Porque os grandes players já saíram fora quando viram que o barco estava furando, já partiram, já estão de boa tomando água de coco na areia. Mas os novatos eles resolveram ficar dentro desse bote furado. E o que os novatos vão fazer ao longo desse processo enquanto o bote está furado? Vão realizar prejuízo. Esses são padrões de bear markets profundos. O padrão cíclico é altas realizações de lucro. Quando a gente bate topo ali, depois a gente vai diminuir essas realizações de lucro. Veja o ciclo passado, porque os grandes players já saíram. Só que quem fica no bote furado são os investidores novatos. O que eles irão fazer? Realizar prejuízo, porque lembre-se, se você não está realizando lucro, alguém está realizando por você. E se você não gosta de realizar lucro, você vai passar a realizar prejuízo. Por isso que é muito mais importante você saber a hora certa de vender do que saber a hora certa de comprar. De nada adianta você comprar aquele ativo, ele subir 20, 30, 50, 1000% e você não saber vender aquele ativo. Você precisa aprender a vender o ativo. E isso, meu caro,
pode ter certeza que a carteira Rumo Imobiliária ela faz com maestria, porque se tem uma coisa que eu respeito é o meu patrimônio e o patrimônio dos meus clientes. Inclusive, se você quiser entrar para a carteira Rumo Milhão, link na descrição. Bom, esse cenário aqui de altas realizações de prejuízo depois da gente ter tido altas realizações de lucro, com outros indicadores também, nos coloca dentro dessa região vermelha aqui. Essa região vermelha são as regiões mais críticas do Bitcoin. Aqui a gente simplesmente respeita isso, a gente respeita que estamos em uma região crítica para o ativo. Então o que nós vamos fazer é ser estratégicos nesse momento. A gente não vai ficar de brincadeira na tomateira, acreditando que porque ele bateu 80 mil dólares, aquilo aí foi fundo e a gente vai buscar 150 mil dólares. Não é bem assim que as coisas funcionam. Para que nós começamos a falar sobre 150 mil dólares, primeiro a gente precisa sair de dentro dessa região vermelha aqui. Enquanto a gente não sair dessa região vermelha, meu caro, a gente continua com uma estratégia simples e clara. Vamos investir naquilo que está em grande tendência de alta, como o ouro, por exemplo. Se a gente olhar aí, cara, enquanto os ativos criptos aí caíram nas últimas horas, ouro subiu até 2%, uma alta super relevante para esse ativo. O ouro está descaracterizando a cunha ascendente que nós tínhamos, isso nos traz mais conforto ainda para esse ativo. Enquanto esse ativo estiver em tendência de alta, enquanto ele entregar pullbacks, enquanto a gente voltar em regiões de suporte, eu e Teles seguirei comprando mais posições de ouro. E olha só, essa já é a posição mais relevante que eu tenho dentro da carteira Rumo ao Milhão. Em breve essa posição chegará a ser mais relevante do que o próprio caixa que eu tenho dentro da carteira Rumo ao Milhão. Ou seja, a gente vai passar de 50% da carteira em breve nesse ativo, porque isso está dando muito bom desde março de 2025. É uma das maneiras pela qual a carteira Rumo ao Milhão ela segue em all-time high. É por isso que o nosso patrimônio está subindo também. Pelo fato da gente ter vendido, tradando Bitcoin e investido em ouro, metais preciosos. E aqui eu vou continuar com essa estratégia enquanto os ativos, os metais preciosos estiverem em bull run, em bull market. Enquanto o Bitcoin estiver em bear market, em tendência de baixa. Enquanto esses ativos estiverem subindo, eu vou investir meu capital neles. Enquanto esses ativos estiverem caindo, eu vou preservar o meu capital nesses ativos. E assim eu vou me comportar até que a tendência seja revertida. Não até o que o Jeremy Powell fale, não até o que o primeiro candle verde do ano apresenta dentro do gráfico, não até aquilo que eu acho, até os dados eles me mostrarem o contrário. Enquanto a gente não tiver as tendências de alta sendo estabilizadas, eu prefiro ficar nesse cenário. E meu caro, nós continuamos fazendo dinheiro dentro da carteira Rumo ao Milhão. Muito feliz em ver quedas dentro do mercado e saber que os meus clientes estão protegidos e que nesse momento nós podemos olhar para novas compras. Vamos buscar novos pontos de trade dentro do mercado cripto. Vou buscar por novas oportunidades de compra. Você quer comprar junto comigo e vender também e realizar o lucro dessas operações? Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se você está em busca de acumular patrimônio, se você está em busca de jogar esse game que é de fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro, ter uma carteira totalmente dinâmica. Olha só, se você estiver buscando uma lista de 10 bons ativos, ou se você estiver buscando migalha em DeFi para ganhar com rendimento ali, que no final das contas você coloca aquilo no balanço e você não ganhou dólar nenhum na sua posição, você simplesmente ganhou mais ativos. Se está buscando essas coisas, não entre na carteira Rumo ao Milhão. Ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para aquelas pessoas que querem acumular patrimônio, que entenderam que nesse jogo sim você precisa comprar e você precisa vender. Ah, Gui, mas tem que pagar imposto. Sim, tem que pagar imposto sobre aquilo que você lucrou. O que você prefere? Dar uma parcela do seu lucro para o governo, concordando ou não? Eu não concordo com isso. Ou ficar com nada na mão? Eu prefiro, cara, dar uma parcela para o governo e tá tudo bem, colocar o resto no bolso e ficar feliz, continuar enriquecendo na minha vida. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que entenderam esse jogo, que querem comprar, querem vender, querem se proteger das quedas e se expor quando a gente tem momentos de alta, que querem rotacionar o seu capital para onde o dinheiro está fluindo. Caso você seja uma dessas pessoas, eu, Gui Teles, consigo te ajudar nessa jornada. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, igual essa notificação que eu mandei há 48 minutos atrás para meus clientes sobre um
follow-up sobre o que o mercado fez aí nas últimas horas e qual que é a minha visão nesse momento. Dentro desse app exclusivo, você vai receber na tela do seu celular aquilo que eu, Guiteles, estou comprando e estou vendendo. A minha estratégia, a carteira de maneira transparente para você. Decisão após decisão, mostrando ali o valor monetário e não um gráfico pizza aleatório que eu atualizo uma vez por semana. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Esteja pronto nos próximos dias para poder comprar os ativos, esteja com um sorriso de orelha a orelha caso você tenha vendido, preservado seu patrimônio, porque agora é a hora da gente buscar uma nova posição de trade. Lembrando, se você quiser estar junto comigo, sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!